A paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra para a sua meditação que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 11, que diz assim: Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram os teus filhos? E ele respondeu: Ainda falta o mais moço. Você dá para entender isso, querido? Ainda falta alguém. Às vezes nós nos deparamos com situações na nossa vida que nos perguntamos: Senhor, lembra de mim? Senhor, eis-me aqui. E nada aconteceu na sua vida e nem na minha vida, ou o que aconteceu foi aquilo que é necessário ter acontecido, foi necessário ter acontecido. E às vezes nós não sabemos esperar um pouco tempo. Quem sabe você ainda está pastoreando ovelhas? Quem sabe você ainda está fazendo os seus afazeres? Aquilo que ainda é o tempo de você fazer. Não passou o tempo. A Bíblia diz que Deus ele pede Samuel para poder ir à casa de Jessé, o bilanita. E quando ele vai, Deus fala que ia levantar um dos seus filhos, a rei de Israel. Ali tinha homens preparados, querido, pessoas capacitadas, mas Deus não queria eles. Deus queria aquele que estava desprezado. Deus queria aquele que estava trabalhando no oculto. Deus queria aquele que tinha responsabilidade, sofrendo, para ver a manada de ovelhas crescer, proteger o rebanho de seu pai. Talvez você tenha se encontrado igual Davi, lutando para defender aquilo que é do seu pai, lutando para proteger aquilo que é do teu pai, e você se percebe que nada para você está a favor, apenas os seus compromissos. Saul, ele andou diante do Senhor, mas quando as pessoas andam diante do Senhor sem compromisso, elas fazem aquilo que agrada a elas. Elas vão crescer de uma forma tão grande, vão sentar até no trono. Sabe por quê? Porque quem faz aquilo que não é agradável ao Senhor, sobe escadas altas, sobe degraus altos, que a gente pensa até que é Deus que exaltou. Nós pensamos até que foi Deus que levantou, foi Deus que colocou aquela pessoa naquela posição. Mas ao contrário, quem não é obediente a Deus anda pelos seus próprios desígnios, anda pelo seu próprio coração. Não existe não para essas pessoas. Tudo é sim. Tudo é aquilo que favorece a ela. Mas cuidado, querido. Não vai na visão dessas pessoas, não. Sabe por quê? Porque a visão delas está errada. Quando ela não é obediente ao Senhor, ela anda pelos seus próprios conhecimentos, sua própria capacidade, a força dos seus braços. Davi, ele andava diante do Senhor. Ainda que ele estava ali cheio da unção, do poder, da graça de Deus, mas ele estava na posição que Deus colocou para que ele tivesse que caminhar. Mas um dia Deus lembrou de Davi. Um dia Deus exaltou. Sabe por quê? Porque Deus, ele não escolhe pessoas de aparência, como está dizendo aqui a palavra do Senhor. Deus não escolhe pessoas capacitadas. Deus escolhe pessoas que verdadeiramente têm um temor, compromisso. Pessoas que sofrem, estão capazes de sofrer pelo Evangelho. Às vezes nós temos que entender só uma coisa: nem todo lugar de pódio, de destaque, de holoforte, significa vitória, significa honra. Ao contrário, às vezes esse tipo de lugar significa vergonha, tristeza, derrota, humilhação, defamações. E uma das coisas piores ainda é morte espiritual. Tem muitas pessoas cegas, tem muitas pessoas, amados, que estão vivendo como sepulcro caiado. Tem muitas pessoas que elas estão hoje dentro das igrejas, vivendo de aparência como líderes, como irmãos, como irmãs. Existem muitas pessoas que estão bem longe de Deus. Existem pessoas que o nível espiritual dela foi limitado. Ela se limitou. Existe uma barreira diante dela. Porque o Deus que nós conhecemos não é simplesmente um Deus que é manifesto através de louvores, como hoje tudo é louvor. O Deus que se manifesta, o Deus que opera, não é simplesmente um Deus de pula-pula, um Deus de reteté. O Deus que nós conhecemos não é simplesmente um Deus onde observamos que é um Deus da prosperidade, que tudo Deus vai prosperar,
Tudo Deus vai multiplicar, tudo Deus vai honrar. O Deus que nós conhecemos não é um Deus de promessa somente, tudo é promessa, 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 promessa. Eis que a promessa, 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 tanta promessa. E as promessas são todas iguais. Que Deus vai te exaltar, que Deus vai te honrar, que Deus vai te colocar em lugar de destaque, que Deus vai colocar você em meio aos grandes, que Deus vai fazer isso. Bênção é para aqueles que verdadeiramente alcançam essas promessas de Deus. Mas, infelizmente, tristeza é para aqueles que recebem do homem a palavra. Isso é triste, porque a Bíblia fala que muitos profetas profetizaram em meu nome, dizendo que eu disse e eu não disse. Livro de Jeremias 23 em diante, você vai ver isso. E aí, sabe o que acontece, meus amados? Tem muitas pessoas frustradas, porque não se estruturaram espiritualmente. Tem muitas pessoas tristes na obra, muitas pessoas que já deixaram de acreditar, porque acreditaram em profeta mentiroso. Davi esperou o tempo, Davi fez tudo ali, ó. E Davi não correu atrás de trono, não. O trono veio até Davi. Davi não correu atrás de holofortes, os holofortes veio até Davi. Sabe por que isso vem até você? Porque quando você busca em espírito e em verdade e se aproxima de Deus, o céu se abre na tua vida. Você não precisa entregar revelação mentirosa. Você não precisa inventar história. Você não precisa ficar cabelando ninguém, agradando ninguém, passando a mão por cima de ninguém. Você precisa ser profeta. Você precisa ser homem e mulher de Deus, só isso. Quem te exalta é Deus. O desprezo vem para uma futura exaltação. A rejeição vem para um futuro abraço, reconhecimento. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Agora, a exaltação é aquilo que te vem como o valor que você merece. Você não precisa de pessoas que batam nos seus ombros e te colocam no degrau a mais. Ao contrário. Você precisa de pessoas que verdadeiramente estendem as mãos no momento mais difícil da sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Não importa se muitos já chegaram à tua frente. Não importa se muitos já estão lá na frente. Uma certa vez, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma certa vez eu estava no trabalho e na base de umas 3 horas da tarde, um certo dia, a voz do opressor me visitou. O inimigo chegou para mim e falou assim: rapaz, eu te ofereci dinheiro, valores, para deixar você rico. A sua vida ia mudar. E você rejeitou o que eu queria te dar. E de repente, ele falou assim para mim. Eu estava fazendo uma obra, um trabalho. E ele falou assim para mim: o que você está esperando do seu Deus? Olha para você, todo sujo. Trabalhando, sujo. Olha para você. Está aí trabalhando como pedreiro, fazendo um trabalho aí, um sol desse, todo sujo. Cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus que te fez tanta promessa? Um homem que é tão cheio, um homem que busca, um homem que ora, um homem que é formado, um homem que tem conhecimento, mas olha para você. Aí sabe o que ele falou para mim? Tem pessoas que chegaram antes, tem menos tempo que você. Tem pessoas que chegaram e já estão lá em cima, já está no pódio. Tem pessoas que ele exaltou de uma maneira tão grande e você está aí, está para trás. O diabo falou isso para mim. Eu disse para ele assim: diabo, coisa ruim. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra do meu Deus diz que a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira. Eu te repreendo em nome de Jesus. Às vezes a voz do tentador vem, querido, tentar nos dar um choque de realidade, tentar abrir a nossa mente humana, natural, para que nós olhamos para um lado e para o outro e dizemos assim: nossa, não é que é verdade? Olha, fulano cresceu de uma tal forma, olha como essa pessoa que cresceu, olha, eu vim tanto tempo de trajetória, não cheguei onde essa pessoa chegou, Deus exaltou essa pessoa e eu
Isso aí significa uma opressão de Satanás. Uma coisa eu vou dizer para você: ninguém passa do seu tempo. Ninguém passa do momento de Deus. Ninguém passa da história de Deus. Ninguém passa do que Deus escreveu. Então deixa eu te falar uma coisa para você. Se Deus te chamou, não importa quem acredite ou não acredite, qual o tempo ou não tempo, ainda que você esteja morto, ele viverá a sua vida, porque a palavra de Deus não falha. Não se preocupa, querido, com as dores, não se preocupe com as aflições, faça a tua parte, tá bom? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Que esta palavra de reflexão, essa palavra de Deus seja para a tua vida um fortalecimento no dia de hoje. Amém? Fica com Deus, a paz.